Aleluia, 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 aleluia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda a carne há de ver a salvação do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconide, e Lisânias a Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda a montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplanados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs aqui reunidos, prezados irmãos que nos acompanham através da nossa Pascom paroquial. O Evangelho de hoje começa situando historicamente os acontecimentos. O situa enquanto acontecia o 5º ano do império de Tibério César. Tibério, imperador romano. Enquanto Pôncio Pilatos governava a Judéia, etc. Esse era o modo antigo de marcar os anos. Era o modo antigo de marcar o tempo. Marcava-se os anos pelos anos do imperador. E o que isso significa no Evangelho? Em primeiro lugar, significa que o Evangelho é algo histórico, é algo que se deu realmente no tempo, diferentemente de uma mitologia, diferentemente de uma lenda. A lenda, a mitologia, elas não têm um tempo predeterminado. Elas não têm um tempo onde aquelas coisas aconteceram. Tanto é que até mesmo nas histórias que não são reais, nós dizemos: foi assim, foi naquele tempo. Não, o Evangelho é um fato histórico. O Evangelho aconteceu de fato num período determinado da história. Mas, sobretudo, o Evangelho divide a história. Divide num antes e num depois. Também o Evangelho divide a história da nossa vida, num antes e num depois. Num antes de conhecer a Cristo, num antes de deparar-se com a sua mensagem de salvação, num antes de ver a salvação de Deus, e num depois de um encontro
depois de uma mudança de vida, depois de uma renovação espiritual provocada pelo encontro com o Senhor. Hoje nós encontramos João Batista, que prepara os caminhos do Senhor. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, e toda montanha e colina serão rebaixadas. Quais são os vales na nossa vida que precisam ser aterrados para a passagem do Senhor? E quais são as montanhas e colinas que precisam ser rebaixadas? Amados irmãos, estamos nos preparando para o Natal. Estamos neste caminho interior, ouvindo a voz dos profetas, ouvindo a voz de João Batista, ouvindo a voz da igreja, para nos prepararmos para o encontro com o Senhor. Então eu gostaria de elencar nessa manhã 3 vales que precisam ser aterrados e 3 montanhas que precisam ser rebaixadas para que de fato o Natal aconteça na nossa vida. O primeiro vale que precisa ser aterrado é o vale dos nossos pecados. Todos nós carregamos as marcas do pecado original. Todos nós carregamos, por assim dizer, este defeito de fábrica, que mesmo quando nós queremos fazer as coisas boas, mesmo tendo consciência do que é bom, como diz São Paulo, nós acabamos por fazer o mal que não queremos. Então, o tempo do Natal é um tempo para preenchermos, aterrarmos o vale dos nossos pecados. Porque este vale, ele dificulta a passagem de Cristo na nossa vida. Ele dificulta o nascimento do Senhor na nossa existência. Porque o Senhor não pode conviver com o pecado. Porque o Senhor, em sua santidade, e a própria palavra santidade significa exatamente separação, separação do pecado, não pode existir enquanto no nosso coração existirem os pecados. Por isso, o tempo do Advento é um tempo penitencial, é um tempo para, em primeiro lugar, nos darmos conta dos nossos pecados, para nós analisarmos a nossa vida, analisarmos o ano que está por findar-se e assim nos aproximarmos de Deus, como o filho pródigo, e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho, trata-me como ao menos um dos teus empregados. E Deus não irá nos permitir sequer concluirmos esta frase, e virá ao nosso encontro, nos cobrirá de beijos, nos dará roupas e sandálias novas, e colocará novamente no nosso dedo o anel de filho. Este é o primeiro vale que precisamos aterrar. O segundo vale que precisamos aterrar é o vale que nos distancia do irmão. Se o pecado é a distância com Deus, existe uma distância com o irmão que nós precisamos concretamente aterrar, que nós precisamos diminuir para nos aproximarmos do outro. A sinceridade da busca a Deus passa concretamente pela sinceridade na busca do irmão. Ora, se nós, ao longo do tempo, machucamos o coração de Deus, ferimos a Deus com os nossos pecados, também nós, com a passagem do tempo, ferimos os outros,
machucamos os outros. Isso é até normal que aconteça, porém, é também auspicado que nós busquemos o outro. É também desejável que nos reconciliemos com o outro, para que Cristo venha a nós. Em primeiro lugar, oferecendo o nosso perdão a quem nos ofendeu, oferecendo o nosso coração aberto mais uma vez para quem nos machucou, e também fazendo o caminho inverso, recebendo o perdão, deixando que as outras pessoas venham a nós e nos perdoem, derramem sobre o nosso coração o bálsamo do perdão. Este é o segundo vale, é o vale que nos distancia do outro, é o vale que nos distancia do irmão. E o terceiro vale, amados irmãos e irmãs, que precisamos preencher, precisamos aterrar, é o vale de nos considerarmos menos do que somos, de nos considerarmos inferiores, de nos considerarmos pequenos. Nós somos filhos de Deus, nós somos importantes para Deus, nós somos tão importantes para Deus e tão amados por Ele, que nós recebemos a visita de Cristo, que Cristo se fez homem, se fez criança para nos salvar. Tem uma música italiana, uma canção de Natal, que foi composta por um santo e diz: quanto te custou haver-me amado? Vieste ao mundo faltando pão, passando frio, tudo isso porque me amaste. Sim, Deus nos ama. Então nós precisamos aterrar este vale, que às vezes nos consideramos inferiores, pequenos demais, pecadores demais. Cristo hoje repete para nós, como na primeira leitura: reveste para sempre os adornos da glória de Deus, cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. Levanta-te, põe no alto e olha para o Oriente. Nós somos destinatários da visita de Deus. Se é verdade que devemos aterrar esses três vales na nossa vida para que o Natal aconteça, é necessário também que nós devemos rebaixar as montanhas e as colinas. A primeira montanha e colina que nós devemos rebaixar é o nosso egoísmo. Quantas vezes nos consideramos o centro do universo? Quantas vezes nos consideramos o centro de tudo e por isso não temos sequer atenção aos outros que estão à nossa volta, porque eles é que têm que ter atenção para conosco. Nós devemos realizar na nossa vida a Revolução Copernicânica. A Revolução Copernicânica foi aquele fato que aconteceu no passado, onde os estudiosos descobriram que a Terra não era o centro do universo. No centro do sistema solar está o Sol. Nós também precisamos realizar esta revolução na nossa vida, retirar do centro do universo da nossa existência nós, e no lugar colocarmos Cristo, o sol nascente que nos veio visitar. Olhar mais para Deus e menos para si, mais para a palavra de Deus e menos para as minhas ideias, mais para a verdade da fé e menos para os meus achismos. Primeiro vale,
é o primeira montanha é a montanha do egoísmo. A segunda montanha que precisamos, amados irmãos e irmãs, retirar da nossa vida são as preocupações do mundo. É claro que devemos nos preocupar, é claro que devemos ter muita atenção, é claro que devemos ter esmero pelas coisas do mundo, mas todas as coisas do mundo, e todas são todas, elas devem estar a partir do segundo lugar na nossa vida. Voltar a termos Deus no primeiro lugar da nossa existência. Concretamente, o domingo sendo o dia do Senhor, sendo o dia do nosso encontro com Ele. Santificar o domingo vai além do que ir à missa. Santificar o domingo é ter um dia reservado para o culto do Senhor, um culto interno, um culto filial, um culto de amor. Quantas coisas roubam o lugar de Deus? Quantas preocupações roubam o lugar de Deus? Quantas coisas roubam o Natal de Cristo? O Natal, que é a festa do nascimento do Senhor, torna-se, no hoje da nossa história, a festa de tantas outras coisas. A festa do Papai Noel, a festa das luzes, a festa das compras, a festa das preocupações mundanas, quando na verdade é a festa de Deus que vem ao nosso encontro. É a festa de Deus que ouviu o grito da humanidade, que, como diz os livros proféticos, se o Senhor nos ouvisse, se o Senhor descesse, se as nuvens chovesse justiça. Sim, as nuvens choveram o justo, o Salvador. O segundo vale, então, é retirar estas preocupações secundárias, que como secundárias devem sim fazer parte da nossa vida, porém a partir do segundo lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Redescobrir o primeiro mandamento da lei de Deus. Sem ele, nenhum dos outros mandamentos permanece de pé. Sem o primeiro mandamento, nenhum dos outros tem sentido. Este é o segundo monte, a segunda colina que precisamos rebaixar. E por último, amados irmãos e irmãs, a última colina, a última montanha, pode até parecer contraditória com o último vale que eu falei. O último vale era sim nos considerarmos grandes, porque somos filhos de Deus. E a segunda colina é o contrário, porém não é contraditório, porque o grande diante de Deus é aquele que se faz pequeno. A terceira colina é nos rebaixarmos diante do Senhor. É termos uma atitude de humildade, é deixarmos de lado a soberba, de nos considerarmos importantes demais, bons demais. A terceira montanha, ela precisa ser retirada para que no seu lugar construamos a humildade, a rainha de todas as virtudes. O que chamou a atenção de Deus para Nossa Senhora foi a sua humildade. Ele olhou para a humildade de sua serva. Por isso, doravante, todas as gerações me chamarão bendita. Só pode ser bendito quem é humilde. Só pode, de fato, caminhar no caminho do Senhor quem caminha na humildade. E a humildade, ela não é uma ideia bonita para pensarmos. A humildade
não é um conceito teológico para estudarmos. A humildade é uma virtude prática que precisamos viver. E a virtude, ela cresce através de sua repetição. Então, repitamos atitudes de humildade. Atitudes de humildade, em primeiro lugar, em relação a Deus. Só Deus é Deus. Eu não sou o Deus da minha vida, mas Deus é Deus. Não queiramos tomar o lugar de Deus na nossa vida. Nós devemos dar novamente o trono da nossa existência a Deus. Não repitamos o pecado original. Se comerdes do fruto daquela árvore, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Não queremos ser deuses. Queremos que Deus seja Deus e nele reinarmos com Ele. Todo vale será aterrado, e toda montanha e colina serão rebaixados. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em